Questão número 1. Analise a figura abaixo. A figura acima mostra um circuito contendo dois geradores idênticos, sendo que cada um deles possui força eletromotriz de 10 volts e resistência interna de 2 ohms. A corrente I em amperes medida pelo amperímetro ideal e a DDP em volts medida pelo voltímetro ideal valem, respectivamente, letra A, 0 e 2,5, B, 0 e 5, C, 2,5 e 0, D, 5 e 0 e E, 0 e 0. A solução da questão número 1, nós temos um circuito com duas baterias, né, Y1 e Y2, cada uma de 10 volts, tá? Dois resistores R1 e R2, 2 ohms. Nós temos um amperímetro e um voltímetro ideal e ele pede para você a indicação desses dois aparelhos. Bom, está bem simples, nós temos aqui duas fontes, né, de 10 volts. A corrente ela sai sempre da fonte de DDP maior, como nós não temos uma fonte de DDP maior, só escolher uma das duas fontes. Então vou escolher essa aqui, ó, Y1. A corrente sai dessa fonte, vou chamar essa corrente aqui de I, passa pelo resistor de 2, pelo amperímetro, então o amperímetro mede a corrente I. Quando ela chega aqui, ela até pensaria em se dividir, mas na verdade o que acontece? Como o voltímetro ele é ideal, então ele tem resistência infinita, logo não há passagem de corrente pelo voltímetro, certo? Chega no polo negativo da fonte Y2 de 10 volts, né? Isso é importante porque ela também vai ser um gerador para mim, voltando, retornando até o polo negativo da fonte que originou essa corrente, certo? Bem simples, nós percebemos que o circuito ele está todo em série, então nós podemos calcular a resistência equivalente do circuito, certo? Calculando então a soma dos resistores. No caso, como eu só tenho duas resistências, então a resistência equivalente é igual a 2 mais 2, logo a resistência equivalente é 4 ohms, né? Isso é um circuito simples, tá? A minha DDP total, o U total do meu circuito, né? No caso também é a soma das DDPs, já que ela sai do polo positivo e encontra o polo negativo, então é 10 mais 10. Isso vai me dar uma DDP de 20 volts, correto? E ele pediu a corrente do amperímetro, então a corrente do amperímetro, que é a corrente I, que é a corrente total, essa corrente laranja, né? Será igual ao U total dividido pela resistência equivalente, certo? Sendo assim, a corrente do meu circuito, a corrente total, a corrente laranja, será igual a 20 sobre 4, corrente total igual a 5 amperes, né? Então eu já sei que a indicação do amperímetro, senhores, é igual, né, a 5 amperes. Isso a gente já sabe. Falta só a indicação do voltímetro. Observando que o voltímetro, senhores, nada mais é do que um voltímetro ligado nos polos do gerador. Então ele vai marcar a diferença de potencial ou desse gerador, que é a mesma coisa, né? E como é que a gente calcula a DDP do gerador? É E menos R vezes I, né? No caso, como a DDP, escolhendo esse lado, né? Nós pegamos 10 menos a resistência que está ligada nele, que é 2 vezes 5. Senhores, 2 vezes 5, 10. 10 menos 10. Então, a DDP é igual a 0. Logo, o meu voltímetro indica 0 volt, certo? E o nosso gabarito, amigos, então, é a letra D de Douglinhas. Um grande abraço, senhores, e até a próxima.